todos, estou eu aqui mais uma vez para fazer aqui um vídeo no canal. Eu peço desde já a bênção a todos e peço para vocês entrarem aí, clicarem no sininho, tá bom? Dê like, é o que eu peço. Uma boa noite a todos. Gente, hoje eu vou falar sobre a iniciação e a transformação feita nas pessoas. Essa transformação que eu vou dizer são os pontos positivos e os pontos negativos, certo? Mais ou menos vou explicar, vou contar o que eu já vivi e o que eu já vi, certo? Quando nós falamos da iniciação do orixá, nós estamos falando sobre rituais antigos de uma religião arcaica, onde nós temos assim uma complexidade muito grande. Nós começamos encontrando o caminho daquela pessoa, até nós podemos chegar no seu orixá, e do orixá os ebós designados a ela, com a necessidade que ela tem que tirar esses ebós aqui no Aie, e o Bori, né? E tantos outros rituais que têm que ver com a iniciação daquele neófito para a nossa religião. E nós vemos a cada dia, né, a propagação desses fundamentos, tanto positivamente quanto negativamente, quanto para o negativo, porque infelizmente também há a possibilidade de qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de sacerdote, né, que às vezes não teve assim uma formação, uma família, não teve uma procedência, fazendo cada loucura, né? Mas o ponto que eu vou falar hoje sobre a iniciação não é ritualisticamente. Eu vou falar sobre o assunto da transformação daquele Filho Santo. Tanto do Yaô, Ganheked, que passa por essas folhas, que passa por esses rituais, em geral, certo? Então, quando você inicia uma pessoa para o orixá, geralmente você está fazendo aquilo para trazer uma benfeitoria na vida delas, para trazer algo de bom, para passar algo de bom, para transmitir o axé, para trazer mudanças positivas, mudanças boas na vida daquela pessoa que está ali se iniciando. A gente, muitas vezes, não consegue enxergar o caráter das pessoas, a sua verdadeira personalidade, só de conviver com elas ou de estudá-las assim, observando a cada momento, observando a cada função. Isso é impossível. Quem vê cara não vê coração, não é verdade? Então hoje, como sempre, eu acredito que sempre foi assim, depois que o candomblé se tornou uma religião para todos, não estamos falando, né, lá dos primórdios, estamos falando do candomblé afro-brasileiro, que começou a abrir portas, começou a deixar com que todo tipo de pessoa, não somente a família, não somente o negro, né, não somente quem fazia parte da cultura, entrar. Quando abriu a porta, então você abriu a porta para tudo. Acredito eu, pelo que eu já ouvi, que antigamente era bem fechado tudo isso, era mais assim para a família, mais para as pessoas que tinham que ver com a cultura, que tinham que ver ali com vamos por até as seitas, né, que existem e existiam. Então, quando tudo isso se abriu, então você esteve à mercê de todo tipo de pessoa e todo tipo de cultura. Foi agregado outras culturas, né? Não somente a cultura do catolicismo, que faz parte do sincretismo que existe ainda hoje no candomblé. Eu estou falando da cultura própria de cada indivíduo, certo? Então você foi agregando aquela política, aquela cultura, aquela maneira de ser, aquela maneira de agir, ok? Então, quando você transforma tudo isso, vira aquela mistura que nós conhecemos, que é o candomblé de hoje, vão surgindo novas etapas e novas situações. Quando eu falo da iniciação, que nós temos que tomar muito cuidado com as pessoas que nós iniciamos dentro da nossa casa, é pelo seguinte: infelizmente, como eu disse já alguns minutos atrás, nós não podemos ver o caráter e a personalidade de ninguém. Nós temos que confiar cegamente naquele desígnio que nos foi dado e fazer aquele orixá e iniciar aquela pessoa, certo? Mas o que acontece com as pessoas que entram para o orixá com amor, com a humildade, querendo se lapidar, querendo evoluir espiritualmente, querendo ser uma melhor pessoa, procurando um novo caminho? Essas pessoas, quando elas recebem esta oportunidade de fazer o orixá, popularmente falando, elas procuram o quê?
elas procuram entrar de cabeça baixa e com o coração aberto. Elas evitam a fofoca, elas evitam estar no meio de advergências, elas vêm humildemente perante o orixá com uma fé espontânea e verdadeira, procurando a melhoria, procurando o crescimento, procurando que aquela bênção, que aquela troca, que aquele axé que ele foi transmitido seja de valia para a vida dela. Então, são pessoas que foram desprovistas de muitas coisas na vida e encontraram no orixá uma solução. Não somente para se tornar uma ideologia de vida, mas também para fazer uma transformação na mesma, certo? Então essas pessoas, elas conseguem a plenitude da felicidade, a plenitude do trabalho, a plenitude do amor, elas começam a se realizar como pessoa. E devagar, a cada passo, a cada momento, vai concretizando situações devido ao cuidado importante que essa pessoa dá, devido ao cuidado ao ori, devido ao respeito aos dogmas da religião e também o respeito àquela casa. Então tudo vai se transformando. Não que se torna mágico aquela vida ou aquela situação, ao contrário, você vai passar por provações, você vai passar por advergências, por problemas, você vai ter que se resignar muitas vezes para você de volta voltar ao caminho, né? De volta você conseguir se encaixar naquele caminho. Mas no final da batalha, a vitória é certa, a vitória é concreta. Por quê? Porque você respeitou o teu ori, você respeitou a tua navalha, você respeitou o teu orixá, o orixá do teu zelador ou zeladora, a casa de axé no qual você se iniciou. Então aquilo tudo se torna o axé em si, porque para você achar, encontrar o axé, você precisa buscá-lo. E você busca o axé dentro da tua casa de santo, com a tua família, com o teu sacerdote. Não adianta você fazer tudo ao contrário, certo? Se você entrou ali com respeito, submissão, amor e lealdade, você vai conquistar muitas coisas que o dinheiro não compra. Certo? Você fazer orixá, você se iniciar para orixá com pensamentos e atitudes boas, você vai colher coisas boas. Agora nós vamos falar sobre os yaôs ou ganziequeres que se iniciam, que fazem a sua iniciação dentro da religião e saem dali de dentro pior. Que esse é o caso, é o que eu queria falar. Principalmente isso... porque as pessoas se perguntam, né? Tem gente que fala, mas o orixá gosta de bagunça. Eu já ouvi isso. O orixá gosta de bagunça, o orixá gosta de todo tipo de coisa errada. Para as coisas darem certo, você precisa fazer o auê, você precisa deixar o otim rolar solto, você precisa fazer festa e churrasco, aí as coisas vão fluir. Eu acredito diferente. Eu acredito que só acontece o que tem que acontecer. A culpa de uma casa não ir adiante não é do zelador somente ou da zeladora, é de todos. Se você sai de uma casa onde as pessoas dizem ou falam que querem uma certa evolução espiritual, mas em realidade não a procuram, é a famosa hipocrisia generalizada. É quando um diz que é certo para o outro achar que ele é correto, mas em realidade ele é igual. Ele quer criticar quem está do lado. Ele quer, como diz assim, ele quer fazer uma autopropaganda, né, se promover alguma coisa e diminuir o outro, mas são iguais. Então nós vamos falar sobre aquele yaô que faz orixá, que se inicia por orixá e se torna uma pior pessoa. Ele sempre foi aquilo. Ele sempre foi aquela pessoa, ele só se torna pior porque ele adquire uma força que o orixá dá, que é a força da troca, que é a força que nós buscamos nas folhas, nos ebós, nos oriquis, né? Nos fundamentos daquele orixá, nas folhas daquele orixá, para trazer até a pessoa as coisas boas, o caminho bom, a boa fala, o ofó, a saúde, a caça, a realização, a concretização e que se torne um pouco mais fácil a vida, né, da pessoa. É o que a gente pede, a facilitação.
Então aquela pessoa, ela é daquele jeito ali. Ela só não demonstrou porque ela ainda não tinha força o suficiente para tirar a máscara. E o orixá também ajuda com um puxão tirar aquilo lá, certo? Então essas pessoas elas entram demonstrando uma humildade, demonstrando amor, lealdade ao sacerdote, porque elas têm um objetivo único de fazer orixá. Porque elas acreditam que fazendo orixá elas vão ter poder sobre as pessoas. Elas vão ter poder de derrubar, de destruir. Elas vão ter poder de sobressair em cima delas. Esse é o pensamento. O que eu estou falando é o que eu fui vivendo, o que eu fui aprendendo. Então ali dentro mesmo do Roncol eles já começam com a Indaka, eles começam ali a blasfemar, ali dentro mesmo eles começam já a juntar os fios daquela teia de aranha que eles vão fazer, certo? Para enredar todo mundo. Ali já são ingratos, ali dentro eles já vão falar mal de você, ali mesmo no útero do orixá, eles já vão mostrar quem são, certo? E com o passar do tempo, eles saem dali de dentro acreditando ter um poder surreal que não existe. É onde eles fazem a fofoca nos corredores achando que nada vai chegar até eles. É onde eles começam a desafiar os seus sacerdotes, as pessoas de dentro da casa. São tomados por uma arrogância, uma prepotência que eles já sabem tudo. Com 3, 4, 5, 6, 7, um ano de meses e um ano de santo, eles já querem debater com você sobre Odu, eles querem debater com você sobre o assentamento, eles querem saber todos os detalhes da feitura, eles até mesmo criticam as comidas, os adimus que são colocados no pé do santo ou no bori que tomaram, por que foi isso, por que foi aquilo, por que faltou, porque em alguma vez viram preparando um bori que ia mais comidas, menos comida. Então, vocês estão me entendendo? Esses são os Yaôs, Ogãs e Equeres que não nasceram para o orixá. Não é erro nosso, porque infelizmente não tem um botãozinho que você aperta. Claro, tem aquele que o jogo já diz, olha, pelo amor de Deus, né? Que se eu tivesse ouvido meus sentidos e os conselhos dos mais velhos, não teria acontecido muita coisa. Mas acontece o que tem que acontecer. Então o assunto é o seguinte, essas pessoas elas não nasceram para o orixá. Elas dali da onde você as colocou, elas vão pular para outro lugar e para outro lugar e para outra pessoa, vão contaminar as pessoas à sua volta, vão transformar a tua casa num verdadeiro inferno e numa batalha campal tremenda, bárbara, uma barbaridade. Cada barbaridade que você vai assim se surpreender a cada coisa e não vai acreditar. Vão te desafiar, vão te ofender. É isso, é você fazer, você iniciar um oriburucu, né? Ah, sim, olha, não tem ebó, não tem conversa, não tem diálogo, porque quando você vê esse tipo de pessoa, a elas você dá mais tempo. Você faz o quê? Você procura aconselhar mais, você procura tê-las mais perto de você, você tenta acalmar os ânimos sempre, você está sempre ali em prol daquela pessoa, querendo ajudar, querendo fazer, mostrando que você está do lado, mostrando que você está ali, ouvindo. Uma coisa que eu digo para os babalorixás, não percam tempo de ficar ouvindo filhos de santo problemáticos. Você conversou uma vez sobre o mesmo assunto, 2 vezes, na terceira você para. Porque eu perdi anos da minha vida aconselhando pessoas que não tinham merecimento algum, mas como você não tem a experiência necessária, você está ali aconselhando e perdendo o teu tempo, recebendo chamada, recebendo telefonema, ouvindo áudios daquela pessoa e dando o teu tempo e doando o teu tempo e nada. Então essas pessoas, é simples, elas se tornaram piores porque o orixá tirou a máscara delas, primeiro passo. Segundo passo, sempre foram assim. Nós que não conseguimos enxergar, nós que não conseguimos ver aquela verdadeira face. Essas pessoas se tornam cada vez pior em cada tempo que passa. São aquelas pessoas que vão se tornar maldosas, que sempre vão estar no meio de fofoca, sempre vão estar no meio de guerra, sempre vão criticar o alheio, vão te perseguir, vão querer te destruir. Experiência própria. Tudo que eu falo são coisas que eu passei dentro do meu axé. E agradeço a cada um deles
que fizeram passar por determinadas situações, para mim estar aqui hoje falando. Então, pessoal, vamos tentar dar mais tempo. Olha, eu tive os sinais muitas vezes. Aquela pessoa que ainda é a Biane, debate com você de falta de respeito, levanta a voz, levanta para falar com você daquele jeito já, né? Como se você fosse uma pessoa qualquer. É um sintoma. O segundo sintoma é você estar doutrinando, você estar ensinando uma pessoa e ela continuar do mesmo jeito. Então ela não se importa com a tua doutrina, ela não se importa com a tua casa, ela não se importa com a tua família, ela não se importa com o que você tem para ensinar. Então ali também já tem um sinal. O terceiro sinal é simples, é aquela pessoa que sempre está no meio de tudo, que não gosta de ninguém, que ninguém presta, que somente ele ou ela serve para a tua casa de axé. Que sempre quer tirar as pessoas que se aproximam de você, sempre está no meio de problema, sempre está no meio de fofoca. Acredito eu, se algum desses Yaôs, Ogãs e Equedes, em geral, de qualquer casa, de qualquer lugar, estiver ouvindo, vai se auto-identificar. Porque sim, eles têm consciência do que eles fazem, plena consciência do que eles fazem. Porque eles fazem aquilo ciente do que estão fazendo, planejam o que estão fazendo. Outras coisas é quando aquela pessoa, quando aquele filho começa a entrar na tua vida particular, quando ela começa a adentrar a porta da tua privacidade e da tua vida como pessoa fora de orixá. Obviamente, orixá lhe acompanha onde você for, mas eu estou dizendo fora da parte ritualística, na tua vida pessoal, na tua vida íntima. Quando essa pessoa entra ali dentro, é outro sinal, um outro sintoma que você não deve pôr a mão naquela pessoa. Certo? Então, são muitas coisas. A ira, né? A demonstração de situações. Por exemplo, você é o sacerdote, você está dentro da tua casa, você tem teus gostos, suas políticas. Eu, por exemplo, não gosto de bateção de panela, de lavação de panela quando nós estamos almoçando, jantando, tomando café da manhã. Acredito eu que é um momento de tranquilidade, um momento de paz. Aí você tem um filho que sabe que você não gosta e começa com a bateção de panela. Fazendo de propósito aquilo, porque tem tudo isso, viu? Dentro da tua casa você está à mercê a todo tipo de coisa. Aí você está vendo outro sinal. Então é muitos sintomas, eu falo sintomas porque realmente é uma doença. Se você deixar aquela doença crescer e ela criar forças, ela vai destruir todo o teu sistema nervoso, o teu sistema central, o teu núcleo, e quando você vê, a tua vida, a tua casa, o teu axé se tornou o próprio inferno, vamos pôr assim. Então tirem essas pessoas da vida de vocês. Exclua essas pessoas diretamente da vida de vocês. Não queiram pessoas perfeitas. Mas quando o axé, quando o ejó, quando a maldade for muita, fecha a porta da tua casa, fecha teu coração, fecha a tua vida e siga em frente longe dessas pessoas. Eu só me arrependo de não ter tirado antes. Esse tipo de gente dentro da minha casa eu deveria ter, como diz assim, dado um chute há muito tempo. Não passar por tudo que a gente passou, por tudo que eu passei, que muitos estão passando. Não viva isso, irmãos. Vocês não têm o dever de viver esse tipo de coisa. Certo? É um pouquinho da diferença de quem se inicia de coração, de quem quer viver uma vida positiva, de quem quer viver do lado do bem, e quem já tem o mal com raízes dentro do coração, dentro do ori, e quer fazer santo para ter poder e para poder destruir, porque eles acreditam que se tornam feiticeiros, bruxos, mandigueiros, urucubaqueiros e todo esse tipo de coisa. Não, 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 não. Vocês se tornam simplesmente pessoas feitas de orixá, que na hora correta, no momento correto, vocês vão ter a cobrança de vocês, e o orixá vai pesar a mão, a cuia vai virar, a folha vai virar, e vocês vão pagar todo o mal que vocês fizeram àquela casa, aos teus irmãos, cada vez que vocês faltaram com respeito aos teus irmãos de santo, cada vez que vocês não trocaram a bênção por arrogância do teu mais velho, da tua Eked, cada grito que vocês deram com o teu Ogã, cada grito que vocês deram com a tua Eked, com o teu pai, com o teu irmão, com o Yaô, com a Bian, tudo isso vocês vão colher. O plantio, ele é certo, a colheita também. Então tudo que você fez contra o teu axé, contra os axés alheios, quando você chuchou a casa do irmão, do vizinho, quando a tua língua foi maior de inventar mentiras, né? Você tem aquela força, Yaô,
você tem aquela força Oganheked que você recebeu do teu sacerdote e você não soube pôr, você não soube distribuí-la. Então todo o mal que você fez, toda mentira que você inventou sobre uma pessoa do orixá, seja ela um Yaô que recém saiu do Roncó, ou seja ele ou ela uma Bianca estar por entrar dentro do Roncó, ou que um dia vai fazer orixá, vai pesar as tuas palavras, as tuas atitudes e tudo que você fez. Toda ação tem uma reação. Então vamos aguardar a cada um de vocês. Eu digo por mim, eu já passei por situações terríveis, certo? Situações que eu mesmo procurei, que eu não soube lidar. Eu paguei, por que vocês não vão pagar? É isso, nós temos que sentar e esperar a nova camada, os novos Yaôs, os novos iniciantes, né, os novos neófitos que estão entrando na religião, conhecer o poder do orixá. Quando você conhecer o poder do orixá e você vê que a tua vida não tem poder, que você não tem poder sobre a tua vida e que o orixá tem poder sobre você em qualquer momento, em qualquer hora, aí, bem-vindo ao Bambá, bem-vindo ao mundo do orixá. Vamos sentar para aguardar. Certo, pessoal? Muito obrigado. Desculpa, eu me exalto um pouquinho a minha maneira de falar, mas eu não estou exaltado assim no sentido de nervoso, nada disso. É o meu jeito e a minha maneira de expressar. Para poder, acredito eu que me expressando desse jeito eu consigo entrar um pouquinho mais aí na mente, no coração e no ouvido de cada um, certo? Então eu agradeço mais uma vez, muito obrigado, e eu peço a vocês que nos acompanhem aí, que nos dê uma força para a gente continuar. Vou voltar, eu estou analisando aí um assunto sobre os mais velhos dentro do candomblé. O que eles fizeram de bom e o que eles fizeram e ainda fazem de ruim. Porque muitas coisas que nós estamos vivendo agora na atualidade do candomblé, a culpa vem dos mais velhos e continua sendo. Eles acreditam, porque eles passaram pela faixa etária deles, de juventude para velhice, que eles são todos poderosos e que eles podem fazer de tudo e que nada acontece. Então, mais uma vez, vamos aguardar. Se não é aqui nesta terra, vai ser lá na terra de Intulá. Um beijo enorme para todos. Amo todos vocês.